Feel like picking up my phone, leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Saudações segundas-feirenses, né? Nem sei se é assim que seria o correto. Boa noite, boa noite. Vocês viram que eu postei atividade lá para vocês semana passada, metodologia GMA. Não vi ninguém fazendo ainda. Daí eu nem quis colocar alguma coisa que envolvesse muitos conhecimentos da matéria, para que ninguém ficasse preocupado e que ninguém ficasse com medo de fazer. Vocês já deram uma olhada lá? Não? Não olharam? Eu acabei de dar uma olhadinha lá, entendeu? Ah, já olhou. Parabéns, Vinícius. Vocês viram que é uma questão bem... Boa noite, boa noite. Vocês viram que é uma questão bem geral, bem, né? Como se diz, generalista, tipo... Porque como a gente estava no começo, ainda na primeira semana, então eu não queria causar nenhum desconforto. Nossa, eu vou ler uma por uma. Hoje eu passei o dia aqui mexendo no sistema, aqui no Moodle, atualizando as coisas. Eu não sei se foi já para os cursos de vocês, mas eu estou tentando já lançar todos os dias a programação de aula, né? Que fica mais fácil aí para vocês darem uma olhadinha e também para eu ir postando. Não sei se já chegou aí nos cursos de vocês, porque realmente hoje o dia foi bem corrido. Acordei 6h50 e, por incrível que pareça, hoje eu fiquei o dia todo aqui trabalhando em casa, né? Não fui no meu escritório, consegui ficar aqui só no home office, mas assim, home office acadêmico, né? Passei o dia aqui lançando as coisas no sistema da faculdade, preparando aula, atualizando as coisas para a semana. Então, eu até dei uma olhadinha, mas a hora que eu dei uma olhadinha, acho que vocês ainda não tinham feito. Então, assim, deixa eu até pegar minha anotação aqui, ó. Como nossa matéria ficou na segunda-feira 2 aulas presenciais e na quinta-feira 2 aulas de MA, ou seja, metodologia ativa. Então, nas segundas-feiras a gente vai conversar sobre o conteúdo, né, tirar dúvidas de vocês, resolver de repente aqui o que eu consegui para vocês de questões. E na quinta-feira a gente acaba não se encontrando, então isso também vai funcionar quando a gente estiver lá, voltar pro, digamos assim, deixarmos as aulas remotas e ficarmos nas aulas presenciais, porque é um formato, né, a metodologia ativa é um formato do aluno, naquela disciplina, não ter que ir na faculdade 2 dias por semana. Isso não tem nem nada a ver com a questão do Covid-19, já era uma ideia lá da UniFCV, do qual os alunos gostaram bastante. Eu acho até que é bem louvável, eu acho que realmente, e agora, ainda mais depois de tudo isso que está acontecendo, eu acho que está perfeito. Então, a semana passada, nós tivemos aulas na segunda-feira, e na quinta-feira eu teria que ter colocado uma metodologia, uma questão, um vídeo, alguma coisa para vocês. Para não assustar, para não tumultuar, para não ter nenhuma reclamação, nenhum problema entre a gente, né? Nós estamos ainda, como dizia minha velha avó, nós estamos iniciando aqui o nosso namoro acadêmico ainda. Então, para que não houvesse nenhum problema, eu coloquei lá uma questão bem aberta, uma questão bem genérica, mas eu quero que vocês respondam lá para mim, entendeu? Vou considerar ela lá como sendo... Lembram lá dos 3 pontos? Então, a atividade da semana passada vai valer alguma coisa lá dentro dos 3 pontos. Vai valer 0,5, não sei. Boa noite. Combinaram? Todos entenderam essa questão da quinta-feira passada? Eu acho que não só para o curso de vocês, eu tenho sido bem benevolente com essa questão do prazo. Eu não lembro certinho o prazo de vocês, mas eu tenho colocado um prazo extenso. Mas assim, é importante vocês irem fazendo para não ir acumulando, né? Porque senão o que acontece? Vocês vão perdendo o contato comigo, vão perdendo o contato com a disciplina aqui, com as aulas remotas, e depois vem aquela velha reclamação. Eu não estou entendendo as coisas. Então, né? Lembram-se que eu mostrei para vocês lá no primeiro dia de aula o que fazer nas aulas remotas? Assistir, prestar atenção, dialogar aqui com o professor,
fazer o que é possível. Então, assim, agora que a gente já tem mais do que uma semana de namoro acadêmico, então o que eu consigo fazer? Nessa próxima quinta-feira, eu consigo já deixar para vocês, que inclusive já estão postadas, as questões aqui que estarão aqui no final desses slides que a gente vai conversar hoje. E, olha só, para fins de ajudar aqui a sua formação acadêmica, para quem está olhando lá, pode ver que eu já coloquei hoje. Como eu dou essa mesma aula em vários outros cursos, eu escolhi um dos cursos lá que eu achei que a aula estava completa, né, que está salvo o link lá no meu canal do YouTube, copiei o link e coloquei dessas questões que estarão ao final. Então, se você tiver dúvidas na hora de fazer as questões, olha, eu ainda estou com dúvida, o professor já me explicou, eu ainda estou precisando de dar mais uma olhadinha. Só clicar lá no link. Isso, vai até quarta? Eu acho que talvez então eu não deixei muito tempo, porque são questões de ordem é, dia 28, hoje é dia 17, então é uma semana. É porque são questões, aquela ali são questões de ordem, digamos assim, são genéricas, né? Dá para todo mundo hoje, né? Como eu disse, a gente vai manter a aula aqui dos 60 minutos, mais ou menos, para não pesar aí para vocês. Então, veja, se lá até as 22 horas a gente terminar a nossa conversa aqui de hoje, ainda dá tempo de você entrar no sistema rapidinho me responder ali em uma ou duas ou três linhas a resposta da semana passada, combinado com relação à semana passada? Mas se alguém ainda assim tiver alguma dificuldade, tiver algum empecilho ali na resposta das questões, me mande ali um WhatsApp, me mande um e-mail, me mande, né? Faça, como dizia minha velha avó, faça um sinal de fumaça que nós vamos resolver o seu problema. Então, esta semana, então hoje a gente vai conversar aqui sobre a aula 1, e para quinta-feira dessa mesma semana, ou seja, os dias 17, 18, 19 para o dia 20. Então, no dia 20 a gente tem metodologia ativa, que é a resolução das questões que estão aqui no final dessa aula, que lá pelas 21h30, 21h40, se a gente ainda não chegou nas questões, eu puxo elas e já respondo mais uma vez para vocês, para que vocês na quinta-feira ou até hoje mesmo, vocês já consigam fazer essas questões e se livrarem aqui desse compromisso comigo. Combinado com relação a essa questão das questões? Não? Sim, né? Sim, 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 sim. Combinadíssimo. Então vamos começar, porque se a gente não começar, a gente não termina, né? Então, eu acho que a aula passada eu devo até ter começado alguma coisa, mas independente se comecei ou não comecei, mas eu me sinto mais tranquilos com relação à aula de hoje. Por quê? Porque eu já postei lá junto com as atividades de quinta-feira uma aula na íntegra do que eu vou falar hoje. Então, é uma aula recente, então assim, daria para você assistir duas vezes a mesma coisa. Então, fique tranquilo que com relação ao conteúdo você vai estar... Tem, claro. Na questão É que assim, o que acontece? Neste horário do noturno, não é só eu, porque eu tenho acompanhado aqui, eu estou na internet via cabos, né? Tenho tentado fazer tudo da melhor maneira possível para que vocês consigam ter um bom resultado aí de áudio e resolução. Mas está complicado porque o mundo inteiro está na internet no mesmo horário. Mas fiquem tranquilos, porque eu estou fazendo a gravação por meio tanto do Google Meet, que a qualidade também daí não fica lá grandes coisas em razão do fluxo aí de dados, mas eu estou gravando com a minha webcam, que não é do notebook, é uma webcam própria para fazer vídeos. Então, a qualidade que vai estar postada lá para vocês, desta aula de agora, não é nem a que eu coloquei lá para vocês, porque eu comecei a fazer isso na quinta-feira da semana passada, a qualidade de áudio e imagem é de praticamente 100%. É como se vocês estivessem sentados aqui na minha frente. Então, assim, infelizmente, essa questão aí de um certo delay, de uma certa coisa, eu vou fazer o possível, mas em razão não depende de mim. Infelizmente, é o mundo que está conectado. Mas se estiver travado alguma coisa aí, me fale, que a gente volta, retoma, entendeu? Meu compromisso aqui é com vocês. Combinado? Então, eu acredito que a aula passada, né, falando em aula 1, eu falei para vocês que a gente ia falar sobre
a origem aí do direito comercial, onde surgiu. Então, acredito eu que eu tenha pontuado aí qual seria o objetivo dessa aula, que seria te contextualizar, para te trazer aqui para que você possa entender qual é o momento que a gente está vivendo hoje quanto ao direito empresarial e como é que isso se deu. Então, nesta aula 1, vocês todos fiquem bem tranquilos. Gostaria muito que vocês ouvissem essa aula mais como uma história. Como assim uma história? Então, me escutem. Claro que evidentemente é importante você entender tudo, é importante você tirar suas dúvidas, mas assim, dificilmente eu vou fazer uma questão específica, né, pedindo para você relatar uma dessas fases em específico. Por quê? Porque o seu curso é tecnólogo, então o interesse que você tem na minha disciplina é ter uma orientação, é ter uma que eu consiga situá-lo aqui dentro do direito empresarial / direito do consumidor. Mas escute aqui toda a história que eu tenho para contar para vocês, que vocês vão ver que toda essa história vai servir para que a gente possa entender por que hoje, em 2020, existe, né, empresário individual, MEI e EIRELI. Não é hoje que a gente vai chegar no empresário individual, MEI e no EIRELI, calma. Nós vamos trabalhar uma aula com cada um deles, mas hoje eu vou contar toda uma história para vocês do como isso tem acontecido, de onde surgiu o direito comercial no mundo e como é que isso, de onde surgiu. Então, começando ali do início ali da civilização, então lá quando as pessoas ainda nem estavam pensando em comércio, elas produziam apenas aqueles produtos, aqueles itens que era para sua própria subsistência. Eu faço questão de colocar aí para você ir criando mapas mentais, né? Coloca essa imagem aí onde tem alguns instrumentos, algumas coisas bem rudimentares para que você vá construindo um mapa aí no seu raciocínio de qual período que o Juliano está tentando fazer referência para vocês. Então seria esse período bem longínquo mesmo, lá no início de tudo. E nesse início, aquilo que a gente produzia, né, que era para subsistência, mas que não era consumido, sobrava. E o que eu poderia fazer com aquilo que sobrava? Poderia, de repente, trocar com uma outra pessoa. Então, eu dou um exemplo aqui de um fazendeiro que precisava de vestes, né? E o pastor que precisava de alimentos. Então, eles trocaram os alimentos com as vestes. Eu aproveito e coloco aqui para você, ó, lembrando a fábula aqui do Joãozinho Pé de Feijão, né? Feijão mágico. Ele trocou a vaca dele por 3 feijões mágicos. Claro que isso é uma fábula, uma mentira, uma brincadeira, mas só para você ir criando mapas mentais e lembrando desse momento aqui histórico que eu estou contando para vocês hoje. Então, neste momento aqui lá de trás da civilização, aquilo que sobrava era possível ser trocado com as outras pessoas. Mas nós temos um pequeno probleminha de que quando um produto que de repente não era do interesse da outra pessoa, a pessoa não ia querer efetivar essa troca. Então, acho que eu já até falei isso. Eu, por exemplo, não como carne de peixe. Então, se eu fosse produtor de milho, por exemplo, e você produzisse peixe, eu não ia fazer a troca com você porque eu não gosto de peixe. Então, surgiu lá a necessidade de se criar um item, alguma coisa que fosse neutra, né? Que quem produzisse peixe pudesse trocar por essa coisa neutra e eu que produzo milho também pudesse trocar por essa coisa neutra e isso a gente pudesse ter uma organização. Essa organização, essa coisa neutra, esse instrumento neutro que eu estou querendo te mostrar é o surgimento da moeda. Fiquem tranquilos que isso aqui é só uma história para te situar. Então, lá quando surge a moeda, a gente consegue entender que as pessoas começam a utilizar essa moeda para fazer o quê? Para poder entregar a moeda e pegar o produto que a outra pessoa produzia. Então, eu pergunto para você, em que consistia essa atividade? É a mesma coisa de hoje quando você vai no supermercado. Você pega os produtos e ali ao final você entrega o seu dinheiro. Essa atividade nada mais é do que o quê? Comércio. Mas eu não estou falando do comércio de hoje, estou falando lá do comércio antigo, ó, que tem até uma gravurazinha aqui para te lembrar, você que assiste séries aí da Netflix, é o comércio ali no meio dos castelos, tá? Aí você vai estar pensando assim, poxa, mas que momento que é esse que o Juliano está se referindo? Fiquem tranquilos, esse momento que eu estou querendo demonstrar aqui para vocês é a Idade Média. Nossa, mas eu não sei quando que é a Idade Média. A Idade Média acontece mais ou menos entre o ano 1000
até 1700 e alguma coisa, quando nós temos a Revolução Industrial. Então, só para você se situar, durante todo esse momento, qual momento? Desde lá do ano 1000, 1001, até 1700 e lá vai pedrinhas, é considerada a Idade Média. Neste período que surge esse comércio aí, que é o comércio aqui das feiras livres, o indivíduo, né, eles vão se organizando, quem vende os mesmos tipos de produto, eles vão se organizando em associações de comerciantes. E essas associações começam a criar as suas próprias regras. Por quê? Porque eles querem organizar a venda, querem organizar esse tipo de comércio. E ao longo aí de quase 800 anos, essas organizações se tornaram grandes, né? Essas associações se tornaram enormes. Nós estamos falando aqui de um período que não é do Brasil, tá? O Brasil foi descoberto só lá em 1500, depois eu vou contar isso para vocês, mas agora a gente está falando lá da Europa, então do período em que a Idade Média, né, ali os comerciantes ali fizeram grandes fortunas. Só para te lembrar, é nesse período que a gente tem o surgimento da burguesia. Ah, mas eu não sei o que é a burguesia. A burguesia eram esses comerciantes que fizeram fortunas no comércio. Ah, mas por que burguesia? A burguesia não tinha origem nobre. Nesse período aí da Idade Média, aquele período em que a gente não tem a mesma comunicação, o mesmo entendimento que hoje. Então, eles acreditavam em fadas, doentes, uma série de coisas que hoje a gente acha absurdo, mas há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, isso não era tão absurdo. Então, nesse primeiro momento, qual o primeiro momento? Da Idade Média, mais ou menos do ano 1000, século XI, até a Revolução Industrial. Lá no mundo, esse período é chamado de primeira fase. Por que primeira fase? Porque é onde começou o comércio. E qual é uma característica dessa primeira fase, Juliano? Uma característica dessa primeira fase são essas associações de comerciantes. Então, nessas cidades, se você pegaria a Itália, a França, nessas cidades italianas, nessas cidades francesas, para você poder praticar o comércio, você tinha que fazer parte de uma associação como essa. E para você entrar numa associação como essa, você tinha que pagar ali um ticket de entrada, e essa associação também participava de todos os seus negócios e ficava com uma parte do lucro que você tinha. Para aqueles que gostam de séries, tem uma série na Netflix que retrata bem esse período, retrata a construção da Catedral de Madrid. Ela chama Maria del Mar, se não me engano, é Maria del Mar. Ela se passa entre os anos de 1430 e 1482. Ela só tem uma temporada, é uma série histórica, mas assistam. É bem interessante. Você consegue matar ela no final de semana. Vai retratar todo esse período aqui da história em que tem esse surgimento aí das associações, em que elas faziam as suas... Isso, Catedral del Mar, Pablo, isso mesmo. Eu estou até com esquecido. Já assistiu? É muito legal, entendeu? É uma série histórica, evidentemente. Eu também gostei bastante. Eu acho até que eu sou daquele que quando gosta de uma coisa eu assisto 2 ou 3 vezes. Eu tô até pensando em assistir novamente porque é tanto sofrimento naquele período, né? E hoje a gente faz questão de tantas outras coisas diferentes, mas quem puder assiste, quem gostar assiste. Aquela série, Pablo, está retratando exatamente esse momento aqui da história, que é o momento aqui dessas associações. Quem é não é o proprietário, quem é o presidente dessa associação é o cônsul. Lá naquela série, eu não me lembro isso, Catedral Del Mar. Lá naquela série eu não vou me lembrar o nome dele, mas é o artista lá, o artista principal, né, que começa lá pobrezinho lá e depois ele se torna um cônsul, cônsul do mar. E você assistindo essa série, você vai ver que ele acaba julgando, né, os comerciantes. Tem uma cena lá bem legal que um dos comerciantes pratica lá o contrabando, né? Não sei se você se lembra disso. E ele, tipo assim, ele não queria decretar a morte do comerciante, mas pela lei do comércio, ele tinha que decretar. Ele reluta bastante contra ali as suas origens, contra as suas crenças, mas ele foi obrigado a decretar a morte do comerciante. Por quê? Porque o cara fez o quê? Um contrabando. Então é interessante, você vai dizer, mas não tinha direito penal? Nós estamos falando da Idade Média. Olha como é interessante, como é que é importante hoje. Hoje cada ramo do direito aqui tem as suas leis, tem o seu código. Naquele momento histórico aí do mundo, praticamente o direito comercial invadia outras esferas,
porque era possível matar ali, se o cônsul determinasse a morte ali do comerciante que cometeu, por exemplo, o contrabando, era possível. Quem quiser assiste, uma série histórica, né? As imagens, a qualidade nem é tão lá grandes coisas, mas é muito legal a história, né? Tem bastante gente bonita, é bem legal. Então, esse período é chamado no mundo de primeira fase. Qual que é a característica dela? Para ser comerciante, você tem que participar ali em uma corporação, em uma associação de comércio. E os doutrinadores chamam que você tem que ser matriculado em uma dessas corporações. Ah, por quê? Para você poder fazer parte, para você poder comercializar, para você poder usar essas leis. Eu não quero fazer parte, eu não quero. O que, que vai acontecer comigo? Você não vai poder vender naquela cidade e não vai poder usar o direito comercial daquela associação. Vai ter que usar o direito civil. Mas, Juliano, qual que é o problema de usar o direito civil? O direito civil, gente, desde os primórdios, desde o surgimento, é o que a gente ensina lá para os alunos de direito, que é o direito rígido. Para quem já comprou uma casa, um imóvel, você veja que a escritura ela demora lá quase 30 dias para ficar pronta. Por quê? Porque tira todas as certidões, ela tem que ser registrada, né, feita num tabelionato. Então, tem toda uma formalidade que outros ramos, por exemplo, hoje, como o direito do consumidor, você vai lá, compra um produto, paga e vai embora. Né? Não precisa fazer contrato. Se deu problema, o comerciante, o fornecedor é obrigado a trocar para vocês. Então, de toda essa minha conversa, eu só quero que você entenda que a primeira fase do direito comercial no mundo começa lá na Idade Média, lá no ano 1000, século XI, e vai até a Revolução Industrial. Por que você está falando isso, Juliano? Porque agora eu vou te fazer uma pergunta. Ó. Quando que é o início do direito comercial no Brasil? E aí, para não tomar muito aqui o seu tempo nessa segunda-feira e você não ficar injuriado aqui de mim, eu já vou te contar algumas datas aqui, vou te fazer alguns apontamentos que é interessante para você entender. Então, ó, eu coloquei ali alguns fatos relevantes. Eu vou falar um pouquinho da independência e daí depois eu volto para falar ali na verdade, não vai dar para falar da independência, mas já te falando, né? A independência do Brasil foi em 1822. Alguém se lembra o dia e o mês? É o que eu falo para o Barbieri. Se os alunos não lembrarem o dia e o mês, não devia poder curtir o feriado daqui uns dias. 7 de setembro de 1822. Mas para que você possa entender essa data que a gente aprende lá na escola, né? A nossa professorinha, a nossa tia disse que Dom Pedro lá empunhou a espada e disse independência ou morte, né? A gente fica até saudosista dessa história. Mas agora você já é adulto, já está na faculdade, então eu vou ter que te contar a verdade, o que aconteceu aqui com o direito brasileiro. Então, escute aqui comigo que é para contextualizar, mas é verdade o que eu vou falar. Então, lembrando voltando para a Europa, né, voltando àquilo que eu acabei de falar, a Revolução Industrial foi mais ou menos em 1700, salvo engano, 1770 e alguma coisa, acho que 76, que era o quê? Foi a substituição da mão de obra por máquinas. Então, as pessoas que perderam o emprego começaram a passar necessidade. Tem vários filmes que retratam isso também. Né? Um período após a Revolução Industrial, nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa justamente foi uma revolta do povo francês, né? Pedindo liberdade, fraternidade e igualdade. E nós tivemos um expoente, né? Alguém muito importante que empunhou a espada e lutou lá pelo povo francês, chamado de Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão Bonaparte, gente, de bobo, ele não tinha nem a cara. Qual era a intenção dele? A intenção dele era se tornar rei da França. E assim aconteceu em 1799. Mas quando Napoleão foi coroado rei da França, veja, o rei é quem manda lá no país dele, né? Na França. Mas o que acontecia? Então, lembrado dessas associações de comércio que eu falei que tiveram durante todo esse período da Idade Média, essas associações elas se tornaram muito fortes. Elas tinham leis próprias, elas tinham dinheiro próprio, elas tinham exército próprio. Então, o que o Napoleão pensou? O que ele vislumbrou na França? Ele vislumbrou que se ele não desse um jeito nessas corporações, nessas associações, ele não ia se manter no poder. Por que ele não ia se manter no poder? Porque quando ele mandasse, por exemplo, cobrar impostos dessas associações, o que esses
essas associações iam fazer? Não, senhor, nós vamos lutar, nós vamos aqui meter bala no senhor e nós não vamos pagar impostos nenhum. Então, Napoleão, enxergando esse cenário político, econômico, né, na França, o que ele pensou? Eu preciso dar fim nessas corporações. Mas como é que você vai dar fim numa coisa que já está ali há mais de 800 anos, veja, extremamente poderoso, com muito dinheiro, com exército. Então, só que nós tínhamos também um grande contingente de não comerciantes, assim, quando eu digo não comerciantes, eram pessoas que não conseguiram fazer parte dessas associações e praticavam aquilo que a gente chama de comércio irregular ou comércio negro. E daí, aproveitando aquele discurso da liberdade, fraternidade, igualdade, Napoleão foi cada vez mais invocando aquele povo sofrido, aquele que não fazia parte de nenhuma associação, foi engrossando esse coro até que em 1807, então marca bem esse ano, 1807, Napoleão consegue fazer aquilo que ele chamou de Código do Comércio Francês, também chamado de Código de Napoleão. Nossa, mas o que Napoleão escreveu que foi tão importante aí em 1807? Ele escreveu uma coisa, gente, chamada Atos de Comércio. Como assim Atos de Comércio? Ele descreveu como se você pegasse um código, né, no entanto que chama Código Comercial da França, ele descreveu num dos artigos um rol taxativo. O que é um rol taxativo? Ele descrevia aquilo que ele entendia que era atividade de comerciante. Ou seja, comprar e vender coisas. Para Napoleão, comprar e vender é comerciante. Então, eu aplico o Código de Napoleão. Mas eu não entendi. Lá nas associações, se você não fizesse parte, não contribuísse com eles, não desse parte do seu lucro para eles, você não podia fazer uso das leis deles. Então, Napoleão nada mais fez do que enfraquecer essas corporações, porque daí as pessoas pararam de querer fazer parte das associações e começaram a fazer o quê? Pera lá, que ótimo que tem um código que diz que comerciante é quem compra e vende, comerciante é quem faz seguro marítimo. Então, esse código Napoleão, essa parte chamada atos de comércio, foi uma das coisas mais importantes e que marca o mundo. Por isso que eu estou contando para vocês. Marca o mundo como divisor de fase, divisor de águas. A partir de 1807, o mundo inteiro começou a copiar essa ideia de Napoleão. Qual ideia? Não quero saber mais de associação de comércio. Eu vou escrever um código e que nesse código eu vou copiar aquilo que Napoleão escreveu, que era atos de comércio, atividade de comerciante. E isso deu muita força para Napoleão. No entanto, aqui, ó, em 1808, Napoleão estava com tanta força na Europa que ele decidiu que eu quero ser rei do mundo, eu vou invadir os outros países. E mandou um recadinho lá para o rei de Portugal. Alguém sabe quem é o rei de Portugal? Na época, Dom João VI, né? Ó, seu Dom João VI, vocês se preparem aí que eu estou indo, vou invadir Portugal e quando eu invadir Portugal, vou prender toda a família real. E, numa atitude de desespero, né, a família real, Dom João VI lá com seus filhos, a Carlota, Joaquim, todo mundo não tinha o que fazer. Bom, vou ficar aqui, nós vamos ser presos por Napoleão e de repente podemos até ser mortos, sei lá. Vamos fugir? Vamos. Onde que o Dom João VI tinha para vir? Para esse fim de mundo, que era um deles, chamado Brasil. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês porque eu anotei ali, ó, vinda da família real para o Brasil, 1808. Então é bem importante você entender que quando a família real veio para o Brasil, eles não vieram passear igual a gente aprendeu lá na escola. Eles vieram fugindo de Napoleão. Eles estavam morrendo de medo de serem presos. Então, quando D. João VI chega aqui no Brasil, ele chega com o intuito do quê? Eu preciso ficar aqui. E para eu ficar aqui, eu preciso ter poder, eu preciso, né, ser o rei de Portugal no Brasil. E para que isso eu mantenha o meu poder, eu preciso de dinheiro. Dinheiro nesse período, gente, vinha, né, no caso ali do Estado, vinha o que de negociações comerciais.
mas ninguém queria fazer negócio com esse fim de mundo chamado Brasil. Então, D. João VI, quando chegou aqui, ele tomou duas medidas muito importantes. Uma delas é chamada de abertura dos portos para as nações amigas. Por quê? Eu quero chamar quem é meu amigo para fazer negócio comigo, porque fazendo negócio comigo, obviamente que eu vou ter lucro e com isso eu vou continuar poderoso. Agora, se eu chamar as pessoas para virem fazer negócio aqui com esse lugar chamado Brasil, né, que pertencia a Portugal, eu preciso dar solidez, eu preciso dar credibilidade para esses negócios, concorda? Senão você não vai fazer negócio aqui comigo. Então, D. João VI tomou uma outra medida bem importante, fundou um banco. Qual banco D. João VI criou em 1808? Isso mesmo, não é a Caixa Econômica. D. João VI criou o Banco do Brasil. Então, essas duas medidas são muito importantes e são medidas que foram tomadas para assegurar aqui a existência, né, a família real aqui no Brasil e o D. João VI. Depois o Napoleão foi perdendo poder, adoeceu e, com isso, a família real pôde voltar a Portugal porque eles não queriam ficar aqui. Imaginem vocês que eles eram europeus, educados, com uma série de coisas e vieram aqui para esse fim de mundo onde só tinha mosquito e índio. Né? Complicado. Bom, a família real voltando para o Brasil, D. João VI deixa seu filho aqui em seu lugar, né? Quem era o filho de D. João VI? D. Pedro I. E D. João VI fala assim para D. Pedro I, olha, você vai ficar aqui cuidando aqui de todo o nosso território, mas não faça besteira, hein, filho? Para vocês verem, né? D. Pedro I, em 7 de setembro de 1822, num ato de, penso eu, de absoluta insanidade mental, resolve lá empunhar a espada e dizer independência ou morte. Vejam, tudo isso aqui era pertencente a Portugal e o pai dele era o rei de Portugal. Gente, não tinha. Não sei como é que o pai dele permitiu, né? Não veio aqui, não pegou ele pelas fraldas, né? Fralda não, que ele já era grande, mas imagine você, seu pai e sua mãe vão viajar para a praia e você resolve mandar um WhatsApp para o seu pai dizendo assim, olha, eu estou me emancipando, só que eu estou tomando aqui a sua casa, tá? Não volta para cá não, que a casa agora é minha. Existe a possibilidade disso acontecer? Então, assim, vejam que os países aqui do lado do Brasil podiam ter aceitado a nossa independência, podia não ter aceitado Dom Pedro como imperador do Brasil e uma série de outras coisas. Estão vendo como é que é sério essa questão da independência gritada lá por Dom Pedro? Ele fez uma loucura, entendeu? Então, assim, se hoje nós passamos os problemas que a gente passa, talvez em razão ali dessa sandice feita ali em 1822. Mas, pois bem, fez, estamos independentes. Eu sou Dom Pedro, né? Me tornei agora imperador do Brasil, né? Qual é a maior lei que a gente tem hoje no país? Alguém sabe? Deve saber, não é brasileiro? Qual é a maior lei que a gente tem no país hoje? Vamos? Essa mesmo. Qual? Não é a bala, não. É a Constituição Federal. Quando Dom Pedro se tornou imperador do Brasil, isso, parabéns, Tamires, ele sabia que para se manter no poder ele precisava o quê? De leis. Então ali, ó, ele demorou 2 anos para que os juristas conseguissem escrever para ele a primeira Constituição do Brasil, chamada Constituição Imperial de 1824. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de irem até Brasília, né, vão lá no STF, que sempre passa no jornal, onde tem aquele julgamento lá dos ministros. Eu fui com a faculdade, em 2016, numa visita técnica. Ali vai ter o Museu Nacional, onde vai estar esse exemplar aí da Constituição de 1824, exposto lá, claro que não pode relar, mas vai estar sobre um vidro. É muito legal você conhecer a sua história. Então, essa Constituição está lá exposta em Brasília. Pois bem, tenho a primeira Constituição, que é de 1824, sou Dom Pedro. Posso considerar a primeira Constituição como a primeira lei do comércio do Brasil? Não, né? Porque se você pudesse considerar isso, então você usaria a nossa Constituição de hoje para resolver os seus problemas. E é ela que você usa. Cada problema você usa ali a legislação, Código de Trânsito, Lei Trabalhista, Direito Penal, concorda? Direito do Consumidor. Então, o Dom Pedro sabia
que ele precisava de uma lei que regulasse o comércio aqui no Brasil. Por quê? Porque o comércio é o que gira, é o que manda o lucro, o dinheiro. Então, infelizmente, né, Dom Pedro demorou 10 anos, somente em 1834, que ele nomeia uma equipe de fazendeiros, juristas e comerciantes para que fossem responsáveis para elaborar o nosso anteprojeto do nosso primeiro Código Comercial. Só te lembrando, 1807, na França, Napoleão escreveu o Código Comercial de Napoleão, ou Código Comercial francês, que ele descrevia, né, aquilo que era atos de comércio, atividade comerciante. O mundo inteiro copiou o Código de Napoleão. Nós brasileiros deveríamos ter feito uma cópia do Código de Napoleão. Não havia problema, gente. O mundo estava copiando, batendo palma. Napoleão, tá certo o que você fez, ó. Descreva aqui a atividade que, se estiver aqui no código, você é considerado comerciante. Mas nós brasileiros, né? Nós gostamos de ser diferentes, né? Então, ali, ó, o nosso primeiro código é de 1850. E o próximo slide, acho que dá até o número da lei, ó. No dia 25 de junho de 1850, a lei número 566 foi a cópia, né, do Código de Napoleão, considerado o nosso primeiro código comercial. Mas quer ver uma coisa, Larissa? Pior do que ferrar tudo, ele ferrou aí quando ele fez quando ele pediu o primeiro código. Sabe por quê? O conceito de comerciante do Código de Napoleão era o quê? Era aquela história de atos de comércio, as atividades descritas como comerciante. Então daí você me fala, eu compro e vendo, eu ia lá nos atos do comércio, comprar e vender, é comerciante, eu aplico o código. Mas os brasileiros, né, quiseram fazer diferente. Adivinha o que os brasileiros fizeram? Copiar o código inteiro, menos, estão me ouvindo? Menos os atos do comércio. Resolveram fazer um conceito de comerciante. Escreveram lá no artigo 4º que comerciante era o indivíduo que possuísse um registro em um dos tribunais de comércio do Império. Pergunta: alguém tinha esse registro? Ninguém tinha esse registro. Esse código, aí o nosso primeiro código de 25 de junho de 1850, que ficou conhecido como a Grande Gafe. Não tinha como aplicar o código a ninguém. Por que não tinha como aplicar o código a ninguém? A lei não pode retroagir. Como assim? A lei não pode voltar para trás. A lei só pode regular os casos daqui para frente. Daqui para trás, não. Então, de 25 de junho de 1850 para trás, tudo que tivesse acontecido ali de comércio aqui no Brasil não tinha lei. Então não servia para nada. E aí, imagine a vergonha, né? De 1834 a 1850 são 16 anos discutindo para copiar o código e copiar justa a parte mais importante sendo copiada errada. Vergonha, hein? É igual quando você vai colar aí do seu colega e cola a letra errada. Vergonha, né? Por que não cola certo, pelo menos, né? Então, aconteceu isso com a gente. Uma vergonha nacional, conhecido como a Grande Gafe Brasileira. Napoleão já tinha morrido, mas se estivesse vivo ou lá na sua tumba, deve ter até girado dentro do caixão de tanto rir dos brasileiros que ficaram 16 anos para copiar o código dele e copiar o código errado na parte mais importante. Enfim, nós tínhamos um grande problema. Quando a gente tem uma lei que não serve, uma lei que não dá certo, a gente faz o que com ela? Tempo. Quando nós temos uma lei que não dá mais certo para as coisas que a gente precisa, o que a gente faz? A gente rasga essa lei? Não, né? Nós precisamos de uma outra lei, edita, mas como é que a gente faz para editar? A gente precisa de outra lei, isso mesmo, mas precisa de outra lei. Não dá para rasgar, não dá para passar o errorex, não dá para arrumar só onde precisa. Agora, imagine a vergonha de você ficar 16 anos para copiar uma coisa que o mundo inteiro copiou rapidinho, você ficou 16 anos para copiar e agora você tem que rasgar e pôr no lixo, né? Mas brasileiro é conhecido... Não, Lucas, agora que você vai me dar razão. Brasileiro é conhecido mundialmente por o quê? Pelo seu jeitinho, né? Tudo a gente tem um jeitinho. Em 1850, eles resolveram também dar um jeitinho, gambiarra, isso mesmo, Lucas.
Em 1850, eles resolveram fazer uma gambiarra no código. O que faltava no código? Faltava o conceito de comerciante. E qual que era o conceito de comerciante? Tinha que copiar os atos lá do comércio de Napoleão. Olha só o que fizeram. Então, 4 meses depois, eu não sei, deixa eu até ver se eu anoto, entendeu? 4 meses depois, no dia 4 de outubro, 25 de outubro de 1850, eles fizeram o quê? Vamos regulamentar o conceito de comerciante? Vamos. Eles fizeram um regulamento que ficou conhecido e chamado como Regulamento número 737. Esse número não tem nada a ver, é o número que tinha o 736, o 738, né? Eu fui buscar isso aí a fundo, não tem nada a ver. O Regulamento 737 finalmente copiou os atos de comércio. Então, querem ver uma coisa que interessante? O Código de 25 de junho de 1850 é considerado o nosso primeiro código. Então, nessa data, infelizmente, a gente tem que chamar de primeira fase. O mundo já estava vivendo a segunda fase, que era a fase de Napoleão. 4 meses depois, quando a gente copia finalmente os atos do comércio, o Brasil muda de fase, gente. Então, a partir de outubro de 1850, com os atos do comércio, a gente começa a segunda fase, que na verdade é a fase correta. Nós não precisávamos ter passado essa vergonha e poderíamos ter começado direto da segunda fase. Se a gente tivesse começado da forma correta, hoje eu estaria dizendo assim para vocês, olha, nós já tivemos a fase dos atos do comércio e a fase que a gente está vivendo agora. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês que a gente teve 3 fases. Então, espera lá. Só para fechar o raciocínio do mundo, e daí eu puxo aqui para o Brasil. Então, lá na França, Código Comercial Francês, 1807, segunda fase. Juliano, até quando durou essa fase aí do Código Napoleão, que todo mundo copiou, o mundo inteiro copiou o código dele? Gente, durou até 1942, quando um italiano chamado Alberto Asquini, analisando essa questão do direito comercial, ficou pensando o seguinte, caramba, atos do comércio, Código Napoleão, isso aí foi muito bom, isso aí está tudo muito certo, mas hoje nós temos um outro cenário. Hoje nós temos empresas. E o Código Napoleão não fala nada de empresa, né? Ele é de 1807. Então, Asquini, lá na Itália, em 42, propõe a conceituação do que era empresa. E a Itália aceita e o resto do mundo começa a copiar essa ideia da Itália, na verdade do Alberto Asquini, chamada teoria da empresa, que nada mais é do que o conceito de empresa. E o mundo, esse fato de 1942, faz ali uma outra divisão de águas e começa a fase que o mundo está vivendo hoje, chamada fase da teoria da empresa, ou fase da teoria de Asquini. O Brasil, né, que é o que nos interessa. Então, 1850 a gente tem nosso primeiro código, 4 meses depois é consertado, então vira primeira e segunda fase. E, infelizmente, lembram que o mundo começou em 42 a terceira fase? Infelizmente, nós somos bem retardatários, né? 1942 a gente está indo na era Vargas, depois vem a construção de Brasília, depois o golpe militar, depois em 84 direta já, em 88 Constituição Federal, 1990 Código de Defesa do Consumidor, 1995 Lei do Juizado Especial Civil, 2002 Código Civil Brasileiro, quando finalmente, o Brasil copia o Brasil ordenamento jurídico, o que o mundo já está usando desde 1942, chamado teoria da empresa, e passa a conceituar, passa a utilizar aqui legislativamente aquilo que a gente chama de empresa e empresário. E graças a este momento, graças a essa mudança aí de 2002, que depois na sequência, que não é hoje, mas eu vou te contar depois, nas próximas aulas, que a gente conseguiu ter o surgimento do empresário individual, do MEI e da Eireli. Então, toda essa minha conversa hoje aqui, de toda essa história que eu contei para que você possa entender por que hoje a gente, né, você pode ser um empresário individual, você pode ser um MEI, você pode ser até uma Eireli, ou até fazer uma sociedade. Ah, mas por que isso é possível? Isso é possível porque o Brasil está vivendo
a mesma fase do direito empresarial que o mundo, chamada fase da teoria da empresa. Nós deixamos para trás a história do comerciante, né? No entanto que nem chama-se mais direito comercial, e hoje a gente vive o direito empresarial. Então, só mostrando aqui para vocês, vou voltar um slide, o Código de 1850, aquele lá, a grande gafe, lembra? Ó, ele tinha três partes. A parte inicial, que era do comércio geral, a parte do meio, que era a segunda parte, que era do comércio marítimo, e a última parte, a terceira parte, que era chamada das quebras. Esse das quebras era uma unidade de medida. O que aconteceu? Eu pergunto aqui o que era ato de comércio. Ato de comércio é atividade de comerciante. O que aconteceu em 2002? Em 2002, nós fizemos uma dupla reforma. Como assim uma dupla reforma? Nós mudamos o Código Civil Brasileiro, que era de 1916, estava precisando de reforma, estava ultrapassado, e reformamos o Código do Comércio de 1850. Só que a gente reformou só a parte geral. É como se a gente tivesse ido lá no Código de 1850, pinçamos a parte do direito terrestre, mudamos para a teoria da empresa e colocamos aqui no Código de 2002. Então, lá no Código de 1850, ó, que é esse slide aqui, ó, a parte do meio, a parte do direito comercial marítimo ainda está vigente, sabia? Se você for lá no meu escritório me procurar para eu ter que advogar numa ação de direito comercial marítimo, eu vou ter que entrar no site do Senado, pegar essa parte aí do Código Comercial de 1850 para poder estudar o seu caso. Juliano, mas isso aí está muito ultrapassado. Já foram feitas inúmeras outras leis e decretos e resoluções, mas ainda está vigente a parte do direito comercial marítimo. A parte do direito comercial geral virou o que eu estou dizendo hoje para vocês, teoria da empresa, que é isso que a gente vai estar conversando na próxima aula. Então, hoje ó, o direito empresarial está no Código Civil, do artigo 966 ao 1195, fique tranquilo que você não vai ter que decorar isso. Aqui eu te mostro como é que está ficando isso aqui no código. Te falo que hoje a gente conceitua empresa, empresário, que é o que a gente vai fazer na segunda-feira que vem. Digo que essa questão de atos do comércio fica superado, né? Que hoje a gente quer saber do conceito de empresário. Anoto aqui para você, ó, o marco ali do Código Napoleão de 1807. Ó, tinha essa carinha, olha que legal. Marco para você que o Código do Brasil primeiro é de 1850. Olha a carinha dele. E que hoje o que nos interessa é essa questão de atividade empresarial. Anoto ali a 1942 Itália, teoria da empresa. E agora, como a gente tem alguns minutos ainda, então assim, você vai dizer, mas você está indo muito rápido. Eu vou postar toda essa nossa conversa e já está postado lá para você fazer as questões, toda essa aula explicada por mim novamente, com um pouquinho mais de tempo. Mas eu acredito que tenha sido possível você entender. E também, se não entendeu, pode perguntar que eu explico agora para você, não tem problema nenhum. Então, o que eu gostaria de estar fazendo agora nessa parte final era conversar um pouquinho com vocês sobre essas três questões, que será a metodologia ativa, ou seja, a atividade ativa para você fazer na quinta-feira. Então, eu já vou, né, como eu disse, eu vou segurar na sua mão. Eu já vou te explicar aqui um pouquinho, mas lá você já pode postar hoje, se você conseguir, se você quiser, mas é atividade quinta-feira, os dois últimos horários. Então, essas três questões está lá como tarefa para você postar para mim. Então, olha a questão 1. Qual é a fase atual do direito empresarial no Brasil? Apresente duas características. Então, no Brasil, a primeira fase começa com o Código de 1850, lá em 25 de junho, a primeira fase. Segunda fase, quando a gente copia os atos do comércio, que são 4 meses depois, tá lembrado? 25 de outubro de 1850. E a partir de 2002, que é uma história recente, nós estamos em 2020, ou seja, há 18 anos atrás, a gente inicia a terceira fase do direito empresarial no Brasil, chamada de teoria da empresa. Juliano, me dê duas características. Nós não conceituamos mais comerciante, sim empresário. Graças à adoção dessa teoria, que a gente consegue ter agora atividades empresariais legais, né? Legais que eu digo que vem de lei. Então, que a gente consegue conceituar empresário, consegue conceituar o MEI, consegue até a Eireli. Tudo isso foi decorrente dessa mudança legislativa de 2002. Então,
Isso e mais algumas coisas que você queira colocar, dá para responder a questão 1. É isso que eu estou aguardando. A questão número 2, eu digo assim para vocês, ó, o direito comercial no Brasil faz uma afirmação. Começou com o descobrimento em 1500. Explique essa afirmação. Na verdade, eu deveria colocar lá para você. É verdade ou é mentira? Então, vamos pensar um pouquinho. Direito, quando eu estou falando em direito, estou pensando em lei. Quando o Pedro Cabral descobriu o Brasil, a gente já tinha leis aqui, nossa? Não, né? A gente ficou aplicando as leis portuguesas até quando a nossa primeira lei aqui do Brasil é a Constituição de 1824. E a primeira lei do comércio, quando que é, Juliano? A de 1850. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, considerar que o descobrimento, né, deu aqui alguma lei de comércio no Brasil. Então, eu gostaria muito que você me explicasse, falasse, olha, em 1500 nós não temos direito comercial no Brasil, nós não temos direito nenhum. Em 1500 até a nossa primeira Constituição, todas as leis aplicadas aqui eram as leis de Portugal. Então não dá para afirmar que em 1500 nós temos direito comercial no Brasil. E a terceira e última questão, olha, essa daí eu coloco assim para vocês, ó. Diferencie atos de comércio de teoria da empresa. Então vamos lá com calma. Atos de comércio. O que era atos de comércio? Bom, atos de comércio veio lá do Código Napoleão, né, 1807, mas o que era o ato de comércio? Risque atos, escreva assim, atividade de comércio. Então, atos do comércio era o quê? Aquelas atividades descritas como atividades de comerciante. Esses atos do comércio foram de forma inicial e o resto do mundo copiou. Vou repetir. Atos de comércio foram as atividades descritas como atividades de comerciante. Foram descritas pela primeira vez lá na França por Napoleão, no seu código, ou no Código Comercial Francês de 1807. E o que seria a teoria da empresa? Teoria da empresa é o conceito de atividade empresarial, é a substituição desse tal atos de comércio, que era atividade comerciante, que agora nós não queremos mais saber de atividade comerciante nenhuma, e sim queremos discutir a atividade empresarial, que não tem nada a ver com atos de comércio. Conseguiram ter uma luz, mais ou menos, desenvolver um raciocínio, isso aqui que você vai ter que fazer para mim na quinta-feira? O caminho é mais ou menos esse, entendeu? Eu praticamente já respondi as questões. Eu gostaria muito que vocês pensassem um pouquinho aqui, né? Porque 60 minutos é muito pouco tempo. Então, assim, se puderem, assistam, né? Ou reassistam a aula que eu vou postar, ou assistam a outra aula lá que eu postei, que quer dizer que é de um outro dia, mas é o mesmo conteúdo, né? Mas toda vez que a gente vai falar uma coisa, talvez a gente fala um pouco diferente. Então, é importante vocês assistirem. É importante vocês responderem para mim e mandarem lá no Moodle. Combinado? Era isso que eu tinha para cumprir hoje com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer, que eu estou aqui à disposição de vocês. Mas eu acredito que o material postado, mais as aulas, mais essa aula, vocês vão conseguir tirar de letra essas 3 questões. Combinado? Então, eu vou encerrando. Deixa eu até ver se eu acho aqui uma coisa. Vou encerrando, vou deixar. Isso. Né, na medida do possível, gente, sim, me perdoe, mas assim, é bastante história para hoje, mas eu prefiro te contar isso tudo de uma vez, porque senão depois você fica chateado, você ficar falando muitas aulas dessa história toda. Então, eu já resolvi tudo isso hoje, na próxima aula a gente já conversa, começamos já no direito propriamente dito, falando do conceito de empresa, de empresário. Combinado? Não esqueçam de fazer essas questões comigo ali na quinta-feira, né, que é a metodologia ativa, e eu vou me despedir de vocês com um sonzinho. Combinado? Boa noite e até a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês.